queridos irmãos, 59º dia do nosso desafio, carta de Paulo aos Efésios, né? Importante carta aqui do Novo Testamento. A cidade de Éfeso é uma cidade que é mencionada várias vezes no Novo Testamento. Era uma cidade da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, né? O país da Turquia ali. Tinha essa cidade de Éfeso, ela é citada em Atos, né? Paulo esteve ali em Éfeso, pastoreando ali por no mínimo 3 anos. Depois Timóteo pega esse pastoreio dessa igreja ali. Então Paulo, você lembra de uma vez que Paulo teve um tumulto ali, o pessoal ficou irritado, aí um homem chamado Demétrio ali no livro de Atos conta aqui, falou assim, não, a grande é a Diana dos Efésios, então era essa igreja ali. Posteriormente, a igreja de Éfeso é citada em Apocalipse, lá na frente nós vamos ler, daqui a alguns dias, no Evangelho de João, né, no Apocalipse de João. João também escreve uma carta a Éfeso, né? Então tem muita ligação, é a mesma igreja. E a igreja de Éfeso parece que ela estava sofrendo, né? Quando Paulo escreve essa carta de Éfeso, essa é uma das 4 cartas chamadas das epístolas de prisão. Apóstolo Paulo estava preso, lá em Atos capítulo 28 cita isso, provavelmente naquela época que Paulo foi preso. Então ele escreve na prisão Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E manda essas cartas provavelmente ao mesmo tempo, cada uma para essas igrejas ali, com um homem chamado Tíquico, citado lá em Colossenses. Então Paulo escreve essa carta enquanto ele estava preso, e ele escreve para incentivar aquelas igrejas, para encorajar. Era uma igreja que estava indo bem, mas tinha alguns resquícios ali. Paulo vai citar lá na carta a Timóteo, lá na frente, que Timóteo estava pastoreando essa igreja, e Paulo vai combater alguns homens. Ele cita nomes, fala de Alexandre e Himeneu, pessoas que tinham infestado essa igreja com doutrinas bíblicas sem utilidade, genealogias demais, fábulas demais. E apesar deles não conhecerem bem a Bíblia, Paulo vai dizer que eles apresentavam com autoridade, como se soubessem mesmo. Então Paulo combate isso. Então os 3 primeiros capítulos de Efésios são muito teológicos e os 3 finais são práticos. Então esses 3 primeiros capítulos de hoje tem muito conteúdo. Paulo vai dizer, por exemplo, das bênçãos espirituais que nós temos em Jesus. Nós já temos toda a sorte de bênçãos em Jesus. Vai dizer que nós somos predestinados segundo a sua vontade. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse é um fato tão poderoso, né, irmãos? É um privilégio para nós. E vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Paulo vai dizer que Deus faz tudo conforme a sua vontade. Paulo vai dizer no capítulo 2, né? Paulo vai dizer ainda no capítulo 1, dos espíritos, de sabedoria, de revelação, de conhecimento. Vai dizer que a igreja é um corpo, ou seja, aqueles irmãos não podiam se deixar levar pelo orgulho. Capítulo 2, Paulo vai dizer muitas coisas importantes, que Cristo morreu por nossos delitos, né? Quando nós estávamos mortos no nosso pecado. Vai dizer que nós somos salvos pela graça, né? Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Os gentios e os judeus são unidos por Cristo. E aqui, na carta aos Efésios, nós temos uma palavrinha muito importante na teologia do Novo Testamento, que é a palavrinha mistério. Toda vez que o Novo Testamento cita essa palavra mistério, Paulo faz isso diversas vezes. O que significa isso? Paulo vai dizer, né? O mistério oculto em outras gerações. Lá em Efésios 3, 5 vai dizer isso. O que é isso? O mistério é uma verdade, mas que Deus ainda não tinha permitido que fosse revelada. E agora tinha chegado o momento. Então, qual que é o mistério aqui? O mistério de que os gentios também tinham participação na salvação e que os gentios também formariam um corpo só e que o povo de Deus seria um só. Tem vários mistérios no Novo Testamento, né? Então, o mistério é isso, é o evangelho que estava oculto, que estava ali, já tinha algumas profecias, mas não tinha ali especificamente. A igreja, ela é um mistério. Lá em Colossenses vai dizer, né, que esse mistério estava oculto em outras gerações. Então, só no tempo oportuno, no tempo da graça,
Deus revela. E tem algumas palavras importantes também, a palavra dispensação. Dispensação significa regime, administração, ou seja, nós estamos nesse período que é regido, administrado, vivemos de acordo com a graça e não mais na dispensação da lei. Então, Paulo vai dizer que ele levou os evangelhos aos gentios e que nós devemos conhecer a altura, largura, profundidade, plenitude do amor de Jesus, que excede todo entendimento, ou seja, nós não conseguimos compreender o amor de Deus por nós, mas se nós conseguimos ter uma ideia, nós vamos entender bem qualquer outro assunto, porque o amor de Deus é mais difícil de compreender que qualquer outra coisa. Então, se a gente entender ele, a gente vai entender diversas coisas. Por que nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, tudo isso vai ficar claro para nós. Amém? Qualquer dúvida a respeito desses textos, não hesite em chamar. E na próxima leitura vamos ver a prática do cristão. Aqui a teologia, depois a prática. Amém? Que Deus te abençoe.